Olá, tudo bem? Boa noite. Nosso entrevistado vocês conhecem bem, que é o Aquias Santarém. Então, o Aquias já está entrando, está preso no trânsito aí, mas já está chegando. E nós, então, vamos entrevistá-lo, vamos ter essa conversa. Acabei de falar com ele, né? Vamos ter uma conversa aí, sempre uma conversa muito agradável com o Aquias Santarém. Então, enquanto isso, enquanto ele se posiciona, enquanto ele entra aqui, eu queria falar para vocês algo que eu já toquei, né? No assunto hoje, mas eu acho bastante importante. Tá? É a reportagem que nós fizemos sobre o triplex. Eu quero falar novamente sobre isso, que nem todos estavam na primeira parte, que é o triplex da família Marinho. Né? Então está aqui, e ele voltou a ser notícia. Eu não sei se vou colocar aqui para vocês verem. Voltou a ser notícia por conta eles colocaram à venda. Agora é um segredo quem é o dono, quer dizer, o dono, já fizemos reportagem, já mostramos que é um paraíso fiscal, que esse paraíso fiscal é uma empresa de paraíso fiscal offshore, ele é ligado a quem mantém essa offshore, é a Paula Marinho, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, olha, que é um offshore que foi aberta, que, como vocês sabem, esse triplex, a ligação, a prova em relação à família Marinho surgiu meio por acaso. Foi o próprio Moro que procurava prova contra o Lula e acabou encontrando documentos que ligavam um outro triplex, que o triplex do Guarujá não tinha nada a ver com o Lula, mas ligavam um outro triplex, que é o de Paraty, à família Marinho, né, a Paula Marinho. E ali nós fizemos reportagem, a Bloomberg, que publicou uma reportagem em inglês que nem chegou a ter repercussão aqui no Brasil. Na época, a mídia independente não era tão forte, ela publicou em 2012, que crava que realmente era da família Marinho e construiu um imóvel que violava as leis ambientais. E agora, eles estão vendendo esse imóvel. E a ação civil pública aqui discute não, que tem por objetivo demolir essa casa, que é uma residência assim, suntuosíssima. Eu estive ali na piscina. O segurança tentou me expulsar, mas a piscina fica na praia. Eu falei, não, você não pode me expulsar aqui, praia pública. Essa piscina está aqui indevidamente. E estava mesmo. Era área de praia. Eles construíram uma piscina na praia e fizeram da praia uma área particular. Mas o Aqui já chegou. Eu queria só falar para vocês, essa reportagem está no 247, vejam lá, porque essa matéria você não vai ver na TV Globo. Tá? E se você não vai ver na TV Globo, é muito difícil que você não veja também nos satélites da TV Globo, que hoje é a mídia corporativa que funciona como um cartel. Estadão, Folha, dificilmente não acredito que vá dar essa matéria, mas está à venda por 80 milhões de reais. Agora, quem comprar, pode comprar um mico, porque a ação continua. 15 anos a ação, não teve sentença nenhuma. Por que será, né? Seria por causa do poder dos donos da TV Globo? 15 anos é muito tempo para um processo não ser concluído. E não foi, não tem nem sentença de primeira instância. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, se for vendido, quem comprar pode comprar um mico, como eu disse. Deixa eu chamar aqui o Aquias Santarém. Aquias Santarém, boa noite, muito obrigado, Aquias, por atender nosso convite, por estar aqui conosco mais esta noite. Você que é bastante conhecido, querido aqui da nossa comunidade. Aquias, passo para você, então, dar a sua saudação inicial. E eu vi uma notícia até uma notícia que nós até falamos sobre ela, que é a respeito do Nicolas, né? Ele quer transformar o negacionismo climático em disciplina de escola, colocar no currículo escolar, né? Boa noite mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Joaquim de Carvalho. Boa noite a todo mundo que está ao vivo aí no 247, os telespectadores, youtubers que estão assistindo a gente. Essa situação do Nicolas Ferreira e de todas a bancada que é bolsonarista, que inventa moda, porque para eles o importante é discutir pautas de costumes ou pautas loucas. Agora ele quer, então, fazer com que os professores
ensine diferente na sala de aula. Não ensine mais como o professor está ensinando, porque ele acha que se ensinar do jeito que o professor ensina é doutrinar. A verdade agora virou doutrinar. Se ensinar que o Hitler era de extrema-direita, era nazista, doutrinar, não pode. Falar que nós temos um problema climático, que o mundo esquenta, que os rios são poluídos, que tudo que se joga no mar é poluído, isso não pode. Então, o que ele quer é uma abertura para as suposições. É trocar a ciência pela opinião dos tiozões da internet. Então, agora vamos fazer o seguinte, olha, a professora vai chegar na sala de aula e dizer, gente, temos aqui um estudo sobre o clima que os cientistas trouxeram para nós, que os pesquisadores da área trouxeram, mas temos também opiniões da internet, opiniões de WhatsApp, opiniões bolsonaristas. Então, a equipe vai ser dividida, a sala divide-se. Aqueles que querem estudar o que é realidade e aqueles que querem estudar opiniões. Porque agora, com o advento da internet, todo mundo acha que é inteligente. Todo mundo acha que pode dar opinião para todo mundo, de qualquer coisa. Vivem na internet dando opinião daquilo que não sabem, daquilo que nunca estudaram. Aliás, eu vi até, só para dar um exemplo, eu vi uma policial bolsonarista falando sobre a questão lá do Rio de Janeiro, ali combatendo uma especialista em segurança que disse que foi desastrosa e tal. Ela dizia, não foi desastrosa, foi exitosa. Eu convido a especialista para vir aqui conviver na favela, ver nossas operações para ela aprender de verdade o que é segurança pública. Porque isso aqui estudar uma coisa, mas a convivência é outra. Ou seja, mal ela sabe que para estudar realmente precisa anos de pesquisa. A gente não precisa, por exemplo, estar em Marte para saber que Marte existe. Aí não é necessário que os astrônomos descubram tudo quanto estejam lá nas estrelas para descobrir que tem estrelas, que é desse jeito que funciona. Eu não preciso ir para os Estados Unidos, por exemplo, para saber como se comporta a sociedade americana. Você tem um monte de estudos sobre isso, mostrando, um monte de documentário. Então, esse tipo de abordagem que eles querem é para fazer confusão na cabeça das pessoas, porque eles acham que os professores são os doutrinadores, os professores são os inimigos e precisam ser combatidos. Eles são do tipo assim, nós contra eles. Então, se eles estão falando alguma coisa contrária ao que a gente imagina, então vamos combatê-lo. Não, o que salva não é vacina, o que salva é cloroquina. Então, vamos colocar isso dentro da escola também. A Terra é redonda? Não, ela é quadrada. Então, vamos colocar a Terra plana também para o pessoal estudar. O que mais? Tudo aquilo que eles têm em mente como ideia, como maluquice, eles querem agora empurrar para que o aluno estude isso. E eles ficam falando mal das universidades. Olha, a universidade é uma porcaria, só tem esquerdista. Ué, mas tem vestibular, tem Enem. Se querem ser professores, que passem, que estudem, que avancem lá e deem sua opinião. Agora, é preocupante que o Brasil tenha esse tipo de coisa, porque o que o Nicolas está querendo fazer, né? Nicolas alega doutrinação e tenta mudar aulas sobre crise climática. Então, ele está querendo mudar. O deputado quer que esta alteração passe a valer na lei que define como será o ensino no país. O Plano Nacional de Educação está para ser votado no Congresso e determinará o conteúdo das aulas nas escolas e universidades pelos próximos 10 anos. Nicolas critica o que chama de falta de isenção no ensino. Ele diz, evita a doutrinação e assegura que a escola apresente dados, métodos, incertezas de forma responsável. E incertezas, olha isso. Ou seja, agora não vamos mais estudar. Olha, temos aqui o estudo do Centro de Pesquisas Espaciais, mas temos também o estudo de Olavo de Carvalho. Temos um estudo aqui do clima de geógrafos que estudaram, de pessoas que estão há anos estudando sobre isso, e também os meteorologistas, mas temos também a opinião do Bolsonaro. Entendeu? A opinião do Bolsonaro diverge delas. Então, o que vocês vão preferir? A opinião dos professores, dos cientistas ou do Bolsonaro? Então, vamos lá.
Isso é uma armadilha tremenda. O que querem fazer do Brasil é um tipo de Afeganistão, porque o Afeganistão é um país controlado pela religião. E acontece barbaridades neste país, que teve dedo dos Estados Unidos lá e não resolveu nada. Aliás, só piorou a vida do Afeganistão. Querem transformar leis brasileiras em leis doutrinárias. Eles dizem assim, eles estão doutrinando. Quando eles dizem estão doutrinando, é que eles estão abrindo os olhos do povo. Eles que querem doutrinar. Quando eles falam escola sem partido, eles querem dizer escola de partido único, é o meu partido que eu quero. Perfeito. Então, essa situação é preocupante, está na Câmara para aprovar, querem mudar até o método como o professor dá aula, porque eles acham que isso é doutrinar. Daqui a pouco vão acabar com filosofia, com história, sociologia, já tem muito pouquinho, né? Já tem muito pouquinho. O governo deveria ter feito isso, mas o Camilo Santana não deu nenhum passo em progressão a isso, infelizmente. Está aí terminando o governo do PT, espero que continue, mas não foi feito nenhuma mudança satisfatória nesse sentido. E agora ainda querem piorar no Congresso Nacional com essa votação aí do Nicolas. O Aquias, eu vou aproveitar isso para colocar a questão aqui, que é colocada pela Sandra Lúcia. A Sandra Lúcia aqui, ó. Grande Aquias, me devolve alguma confissão dos cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que foi a Igreja Católica que durante muito tempo dizia que a Terra era plana e que ninguém podia contestar. E até o Galileu, que quis fazer média, ele sabia que não era plana, quis fazer média com a Igreja, ele acabou negando aquilo que ele sabia ser um fato, que a Terra é esférica, né? E que a Terra é que gira em torno do Sol. Depois o Copérnico enfim, ele vai ter coragem, vai dizer e vai afirmar, mas o Galileu já sabia. Então eu pergunto para você o seguinte, nós não corremos o risco, de fato é uma questão de poder, não de ciência. E eu digo o seguinte, a Terra é plana, não existe crise climática, por quê? Porque eu quero que seja assim, dane-se a ciência. Então eu pergunto para você, e é claro que nós sabemos que na história do cristianismo, a Igreja Católica fez isso e depois houve com a reforma, houve uma racionalidade, né? Tentar entender a própria religião pela racionalidade. Mas eu pergunto para você isso, colocando o que diz aqui a Sandra, lembrando que o Aquias é um teólogo, além de jornalista, e tem outras formações, né? Então, você não acha que tenha, e sabemos que hoje, na religião evangélica, lamentavelmente, 70% é bolsonarista e muitos colocaram Bolsonaro acima da próprio Cristo, né? A gente percebe isso. Então eu pergunto para você se a religião de fato não tem muito a ver com o próprio Nicolas, o pai dele acho que é pastor, se não tem muito a ver com esse negacionismo, esse empoderamento da ignorância. Eu acho que esse empoderamento da ignorância que a gente está passando é a era da ignorância, é o Zeitgeist, o espírito do tempo, aonde ser ignorante é ser top. Você passa a sua ignorância, a sua estupidez e as certezas. Eu diria que os sábios hoje estão cheios de dúvidas e aqueles que não têm inteligência estão cheios de certezas. Então, a doutrina, normalmente, ela te comprime, porque a doutrina faz você ter certeza. E quando você é doutrinado, você passa a ter a certeza daquilo que nem sabe. Você não duvida. Você não duvida daquilo porque aquilo é para a sua vida. Então, quando nós estamos falando de doutrinas religiosas que foram no passado e que hoje estão voltando com força toda, porque, veja, esse momento que nós vivemos no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, é um movimento muito religioso. Né? Tanto a religião evangélica impondo as suas doutrinas, o catolicismo, também nós temos o islamismo, muito forte, arraigado, em vários locais, coisas diferentes. Nos Estados Unidos, é a questão do cristianismo. No Brasil também, o cristianismo, mas em outros países, outras religiões. Mas tudo sempre voltado para o lado do sacro. A pessoa ela não sabe ganhar um debate se ela não tiver argumentos sólidos. Ao invés disso, ela utiliza argumentos bíblicos, argumentos religiosos, argumento que envolva sentimento. Então, hoje,
o que eu estou vendo é aquele conto de Aya. É transformar o Estado no Estado religioso. Transformar o país que é laico em um país religioso, um país que abrace a doutrina. E isso, desde 1970, e nos estudos aí falados sobre teologia do domínio, aonde a teologia do domínio fala sobre os 7 montes. E o que seriam os 7 montes? Seriam 7 lugares aonde a doutrina tinha que desenvolver-se. Nas escolas, em casa, no governo, em todos os lugares, esses ambientes, a doutrina cristã tinha que desenvolver. Não para melhorar o ser humano, mas para, a partir desta doutrina, a partir deste poder, controlar as pessoas. Então, simplesmente, a religião é utilizada para controle, controlar a mente, controlar as pessoas e fazer delas assim, ó, quadradas, que não pensem de outro jeito. E tudo que você falar imbuído com a palavra Deus no meio, aí pegou. Então, é preocupante transformar. Para quem não sabe, o Conto de Aia é um livro, que é uma série, que fala sobre a Terra está num mundo fictício, onde a religião tomou conta de tudo. E aí, quem comanda é essa central, é o Gilead. Gilead é um termo bíblico. E aí, lá eles comandam e colocam as mulheres para ser o que muita gente imagina que elas só têm que ser, reprodutoras. É interessante isso, porque ela parte do pressuposto que a Bíblia, ali no livro de Gênesis, fala muito da idade de todos os homens, mas não fala da idade de nenhuma mulher. Então, a crítica a Bíblia sempre ponderou muito para o lado do homem, sem dar chance para a mulher, sem ela se projetar. Então, hoje, o que eu vejo, Joaquim, é que essa força religiosa ela voltou com muita garra, porque a religião ela consegue acreditar no inimigo invisível, ela consegue acreditar no inimigo em comum. Então, é fácil para o Bolsonaro, para o Nicolas, criarem um inimigo na cabeça do crente. O inimigo é o comunista, o inimigo é o gay, o inimigo é o professor, o inimigo é o Lula, o inimigo é todos aqueles que eles consideram que pode abrir a mente das pessoas. Então, por isso que eles detestam a filosofia, detestam um professor de teologia que tenha realmente o compromisso de explicar bem para os alunos. Então, o saber, eles têm que atacar. É dentro do saber, porque eles acreditam que se eles doutrinarem desde a escola, desde a infância, a criança será mais fácil ela se desenvolver. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Foi até um versículo que a Marina Silva utilizou para o Bolsonaro, dizendo, Bolsonaro, você está desvirtuando as crianças, porque você colocou a arminha na mão dela. Você lembra disso que a Marina Silva falou? A Marina Silva é evangélica. Então, o Bolsonaro desvirtua, o bolsonarismo desvirtua. É como se fosse uma antítese do que é o cristianismo. O cristianismo é uma coisa, o bolsonarismo é outra coisa. Quando você vê as pessoas sendo cristãs, bolsonaristas, aí você pergunta para elas qual é o mais forte, o que bate mais forte. Aí, com certeza, o que bate mais forte é o bolsonarismo, que tenta doutrinar a mente das pessoas, falando que os outros são inimigos, os outros têm que ser combatidos, porque é uma guerra santa, é uma guerra espiritual. Você veja, Joaquim, o que a Michele Bolsonaro falou na campanha de 2022. Olha o que ela disse. Ela disse o seguinte, lá quando entramos no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, tinha altares erguidos a Satanás. Olha a mentirosa. Nossa. Olha isso. O que ela quis dizer é que, olha, estava os altares erguidos a Satanás e nós fomos a luz que tiramos isso. Então, isso chama a atenção do evangelho, que se sente impactado. Meu Deus, olha, o diabo estava lá. Só que ela esqueceu de dizer que quando ela entrou, ela e o Bolsonaro, quem era o presidente era o Michel Temer, que apoiava o Bolsonaro. Se o altar era do Satanás, era o altar do Satanás do amigo dela. Então, às vezes eles falam as coisas, mas se você for a fundo, a mentira você consegue pegar. Então, ela lança essa mentira que é para dizer o seguinte, olha, o Lula governou, a Dilma governou, e tinha altares lá,
porque foi o que o evangélico pegou. Ele nem lembrou se era o tema. Não, o importante é eu passar o que eu estou acreditando, não o que é verdade. Aliás, eu recebi uma chargezinha um dia desse, que a charge era da menina e o pai dela olhando na internet, a menina atrás dizia o seguinte: papai, mas isso aí é fake news. E a resposta dele era: mas como pode ser fake news se diz exatamente o que eu penso? Nossa. Então é isso. Pode ser fake news, mas se for o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, eu vou passar para frente. É verdade. É a minha verdade. Que bom. Verdade. O Aquias, você falando da Michelle, na verdade, você lembra da Michelle, lembra da própria a Damares, né? Que parece que a mentira é um método, né? E a gente sabe que tem o próprio no cristianismo, Cristo definiu como o pai da mentira, né? Quem era o pai da mentira? E eles usam a mentira como método, efetivamente como método. Coisa impressionante como ocorre, o que está ocorrendo hoje no Brasil. E aí eu pergunto para você, eu vou colocar já o outro tema, que é justamente quando você fala das pessoas fanatizadas, né? E você tem a Débora, né, chamada Débora do Batom, ela acabou indo para o hospital, foi lá, violou lá a prisão domiciliar. Como é que você está vendo hoje a situação dessas pessoas que parece que não se arrependeram, né? Porque a Débora, o Batom é um detalhe. Ela estava lá dentro de um movimento que era para derrubar o governo. Tá? Ela saiu, ela viajou, esse era o objetivo, a Vila de Paulínia, né? Ela foi para quebrar como muitos outros. Como é que você vê essas pessoas? Quando você fala, porque são provavelmente pessoas que, muitas delas com Bíblia na mão, muitas delas falando de Deus, e muitas delas evangélicas, né? Ou também nos setores mais conservadores da Igreja Católica também, que tem muito. E como é que você está vendo hoje, então, a situação das pessoas que foram punidas e parece que não se arrependeram, né? É porque as pessoas confundem cristianismo, ser cristão, com fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, do que estar para o outro. Ser cristão não é praticar ritos cristãos, se batizar ou estar numa igreja, é estar para o outro, é estar em auxílio ao outro. Isso é o cristianismo de verdade. E quando a gente esquece isso, esquece, porque isso pode atingir qualquer um. A Débora, por exemplo, é adventista, né, da minha igreja, né? Ela frequenta São Paulo, mas era adventista. Mesmo nas igrejas que a gente considera que as pessoas estudam lá, a coisa entra de tal maneira que fica ali como se nós precisássemos de alguém, de um defensor da fé. Esse é o grande problema. Sabe, quando eu era jovem, eu tinha 19 anos, Joaquim, eu tinha um amigo meu, que hoje é comandante da Polícia Militar aqui no Amazonas, nós éramos melhores amigos, e eu lembro que eu levava ele para a igreja adventista, dia de sábado eu ia para a igreja com ele. Naquela época eu era muito empolgado, que eu queria provar, mostrar para os outros que eu estava certo, que os outros estavam errados. E uma vez ele falou bem assim, o tio dele era da Testemunha de Jeová, e disse: Aquias, o meu tio falou isso, sobre a tua religião. Aí o que eu falei para ele? Eu disse: Carlos, faz o seguinte, pede para o teu tio vir aqui num sábado que eu quero debater com ele e eu vou mostrar quem está certo. Olha só a petulância. Tinha 19 anos. Saber quem está certo. E aí, nesse dia, marcamos o grande debate. E eu fui com a Bíblia, ele foi com a Bíblia dele, debatemos por cerca de 2 horas e tal. Não, naquela ímpeto, disse: pô, ganhei o debate. Quando foi no outro dia, eu liguei para o Carlos e disse assim: bora para a igreja? Aí ele falou para mim: hoje não. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu não conhecia esse teu lado arrogante, esse teu lado não cristão. A sabedoria não é para humilhar ninguém, ela é para abrilhantar os olhos das pessoas. E o que você tentou foi humilhar o meu tio aqui, e não tentar mostrar uma verdade. Sinto muito, não quero ir para a igreja. Não foi mais. Ou seja, ganhei o debate, perdi uma alma para Cristo, talvez um amigo, mas essa situação, então, muita gente, e claro, graças a Deus que eu saí disso, vi muitas coisas que
fazia de errado, porque a gente tem aquela vontade de mostrar que a religião da gente é mais certa que a outra, o católico quer mostrar para o evangélico que é mais certo que o outro, o evangélico quer mostrar... Então, tem esse negócio todo. E, infelizmente, muita gente acha que Deus precisa de um defensor, de um advogado. Não, o advogado é Jesus. E esse nosso ímpeto de achar que Deus precisa de um advogado, que precisa de alguém que fica coordenando aqui a sua palavra, é um grande defeito nosso. Porque isto é orgulho. E quando as pessoas começam a se orgulhar, se achar melhor do que os outros, então aí o cristianismo já foi embora. O cristianismo não tem mais valor. As pessoas, então, estão... Igreja sim, Jesus não. Elas amam muito mais a igreja, a doutrina, do que a Jesus. Então ficam distantes disso. E aí, quando as pessoas se percebem, se ela está distante de Jesus, ela vai ter alguém para se espelhar. Aí ela está amando o Bolsonaro, está amando o Nicolas. Não Jesus. Jesus já era. Aliás, a maioria das igrejas hoje detesta os ensinos de Jesus. Se você for falar de compartilhar o pão, você é comunista. Se você for falar de perdoar o próximo, você é um abestado. O ladrão na cruz, Jesus salvou, mas eles matam. Então é totalmente diferente. Então, quando as pessoas estão longe de Cristo, elas vão se apegar a qualquer um desses charlatões aí. Aqui, quando você está falando da questão do orgulho e dizer, olha, eu conheço Deus e vou te ensinar. Eu vou dizer o que é o cristianismo, vou dizer qual é o caminho. É isso que explica, por exemplo, guerras. Hoje você vê, por exemplo, o que está por trás do que o sionismo que massacra os palestinos. É uma ideia de religião, de que eles são escolhidos e, portanto, eles estão do lado do Deus certo, vamos chamar assim, e aí você tem que massacrar o outro. Então, eu vejo lá atrás, com as cruzadas também, então você tem a questão desse orgulho, infelizmente, existe mesmo, de fato existe. Quando você tem algum conhecimento, então eu falo, olha, eu sei e vou te ensinar. Você pode, inclusive, aniquilar outra pessoa se ela não concordar com você. Você diz, não, se eu sei, eu conheço Deus, e o meu Deus é o certo, eu posso destruir você. O que você acha disso? A religião acaba sendo uma motivação do mal, entendeu? Para fazer o mal, e não o amor ao próximo, de você ser benevolente, como que o amor tem que ser, paciente, etc. Você quer impor e acaba justificando até guerras. O que você acha? Olha, eu acho que todos nós conhecemos as Crônicas de Nárnia, não conhecemos? Você conhece, né? As Crônicas de Nárnia, filme fantástico, um livro escrito por C.S. Lewis. E ele é cristão. É, cristão. O que muita gente não sabe é que C.S. Lewis escreveu um livro chamado de Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Nesse livro, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, ele fala em dois personagens, né? Que é uma Fígula e o Vermelindo, que são uma Fígula e o Vermelindo. Uma Fígula é o demônio, é o diabo, e o outro é um cristão. E ele manda cartas para esse cristão. E sabe o que ele aconselha o cristão a fazer? Ele não tira o cristão do caminho de Cristo, tirando ele da igreja. Ao contrário, ele leva ele para a igreja. E as cartas dele são, olha, comece a reparar no como um pregador prega, repara nas roupas que as pessoas usam, repara na personalidade de cada um, olha o que as pessoas estão fazendo, se incomode com o que ela escuta. Ou seja, preste atenção nos outros e você esquece de você. Porque um dos piores pecados é o orgulho. Porque o pecado do orgulho faz com que as pessoas não se percebam. O orgulhoso não percebe o que ele tem. Ele acha que ele está acima do bem e do mal. Como uma pessoa vai sentir-se que está em pecado se ele acha que ele já está salvo? Esse é um grande problema. O C.S. Lewis ele mostra nesse livro este problema da humanidade, que é o orgulho. Então, eu vejo pastores gritando, né, como se eles fossem os... Meu Deus do céu, vou mandar quebrar, Joaquim! Tu vai arrebentar! Se você rir pra cima de mim, meu irmão! Meu poder, tu vai ver! Você vê isso? Como se fosse, nossa, como se ele tivesse todo o poderio militar angélico, querubins, serafins, arcadins estão com ele.
aí ele vai destruir qualquer coisa, ele vai fazer montanhas arderem. Não tem poder nenhum, mas o orgulho é tão forte que ele se acha o dono de Deus. Deus é uma propriedade, que ele tem uma proximidade de Deus que ninguém tem. Exato. Então é muito complicado a gente conviver com pessoas assim, e estas pessoas, elas sujam o nome da igreja evangélica, elas sujam o nome de Cristo, porque Cristo não disse nada, absolutamente nada sobre isso que eles pregam. E eles vivem falando absurdos dessa maneira. Então, o ódio, é muito mais fácil implantar o ódio em alguém do que o amor. É muito mais fácil você fazer alguém ficar com raiva do que fazer alguém amar. Se eu chego com alguém, contigo, e digo assim, o Joaquim, aquela pessoa ali fez essa bondade para mim, tu vai dizer, que legal. Mas se eu, no outro caso, chegar contigo, olha, Joaquim, aquela pessoa ali é pilantra, fez isso, o ódio é muito mais rápido. Você consegue criar, somatizar a raiva muito maior. E é por isso que eles têm êxito, porque eles colocam o ódio naquilo que é diferente. O ódio naquilo que pensa diferente. O fanatismo, ele não permite você pensar diferente. Aliás, Joaquim, eu escrevi um livro, terminei esse livro hoje, por acaso, né? Um livro chamado Eu Vou para o Céu e Você para o Inferno. É o nome do livro. Eu vou lançar ele amanhã. Então, Eu Vou para o Céu, Você vai para o Inferno. Essa é boa. É o caminho, mas quer dizer, mas é assim mesmo, não? Oi? Na verdade, o livro está falando sobre fanatismo. Né? O livro fala sobre fanatismo. No final, eu falo do perigo que é essa doutrina dentro da política. Eu conto a história, como é que foi a minha história de vida na igreja, desde criança, o que eu já presenciei nas igrejas, uns bastidores, um pouco de igreja, mas falando do que trata, que é o fanatismo, que é o maior problema do nosso século. É o fanatismo. Todo fanático é um idólatra, mas ele precisa idolatrar alguém. E não é necessariamente, o fanático não é aquele que é cheio de normas, não é aquele que sabe muito de Bíblia, nada a ver. É aquele que não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. É aquele que está cego pela sua própria doutrina. Então, esse livro ele vai, eu acho que abrir a mente de muita gente. É muito didático, muito bom. Passei 1 ano escrevendo ele, e aí, como terminei hoje, tem muita coisa nova também que as pessoas vão poder aproveitar. Aqui, agora eu vou dizendo aqui, está dizendo a Maria José Liz, assim, eu vou para o inferno. Eu vou dizer, se vir para o céu, tiver que conviver lá com o Nicolas Ferreira, o Silas Malafaia. Como é que é? Se eu tiver que ir para o céu para conviver com o Silas Malafaia, o Nicolas Ferreira, e eu tiver que conviver com essas pessoas, olha, eu vou dizer o que eu prefiro ir para outro Deixa lugar. Por aqui mesmo. Isso o fanatismo distorceu tudo, né? Então, e as pessoas usam justamente para ter um poder político. Isso é histórico, né, aqui? Porque você tem essa aliança que você tem, e tudo é poder, realmente. Quando veio a Igreja Católica, tinha um poder absurdo, os papas, porque elas ungiam os reis, e os reis mandavam. E os reis não eram contestados, porque os reis tinham o poder que vinha do céu, que vinha de Deus, porque o papa era o elo que ligava as pessoas aqui, a humanidade, até Deus, que é uma farsa. Mas, enfim, o que eu digo é que essa aliança, quando você falou até, desculpa, acabamos entrando nesse tema, mas você fala dos 7 montes, eu lembro das 7 colinas, porque fala em Revelação, no Apocalipse, que fala da grande prostituta que vive nas 7 colinas. 7 colinas é Roma. E fala também daquelas que perverteram a humanidade, que é a grande prostituta e as suas meretrizes, que na verdade são aquelas igrejas que saíram, as religiões que saíram da grande prostituta. Me parece tão claro que isso é a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, parece muito claro. E você lendo, você percebe que na verdade ele fala que ela é uma grande prostituta porque comete o adultério espiritual. Na verdade não ama a Deus. Faz aliança com os príncipes deste mundo, os donos deste mundo, porque quer ter poder. Eu vejo isso claramente no Silas Malafaia, eu vejo isso claramente em muitos líderes religiosos, o próprio
no judaísmo também se vê hoje, porque o que querem é poder e usam Deus como um instrumento para atingir o poder. Mas eu passo para você, que é o teólogo. Aliás, hoje eu sou filósofo, na realidade, eu estudei teologia, mas eu não cheguei a terminar. Eu sou filósofo e jornalista, e passei anos da minha vida dando aula de história também. Aí, o seguinte, essa situação do poder é muito interessante. Essa semana, faz 2 dias, o jornal o Globo publicou uma matéria sobre o genro do Silas Malafaia. O Malafaia ficou com muita raiva dessa reportagem, disse que é uma reportagem sacana, que a Globo é um Globo lixo, porque a reportagem ela explicou que o Malafaia, o genro do Malafaia, numa universidade chamada Universidade Federal Rural, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela recebeu emendas no valor de 14 milhões. 14 milhões somente para o projeto esportivo do genro do Malafaia. Então, esse montante maior do que a universidade recebe no ano todo para os seus projetos. Ou seja, um projeto. E quem era o coordenador do projeto? O genro do Malafaia. O genro do Malafaia. E um dos deputados que enviou dinheiro para lá também é o pai do Gabriel Monteiro. É interessante que o Malafaia disse: não tem nada a ver com isso. Como que não tem nada a ver? É muito difícil você conseguir patrocínio. Imagine emenda parlamentar e exatamente para o genro do Malafaia. Será que estes que estão mandando dinheiro para esse grupo de esportes, que tem uma coisa estranha ali, que não diz direito para o que serve, será que eles não sabem que ele é o genro do Malafaia? É por isso que ele recebe? Gente, e tudo é questão de poder. Infelizmente, pouquíssimas pessoas realmente usam da religião para outras coisas. Hoje em dia está assim, vamos falar de Deus? Eu vejo cada vídeo na internet assim, absurdo. Uma coisa que eu chamei a atenção também, Joaquim, você lembra naquele dia que a Damares descobriu os carrões do careca do INSS no mesmo edifício onde ela trabalha? Você lembra disso? Achei estranhíssimo, fui atrás disso. Ora essa. O suplente, primeiro suplente dela, foi sócio do careca do INSS. Será que ele não tinha essa ligação toda? E olha, a Damares foi defender numa das comissões do Senado esta empresa, que era a Global Cannabis, que tinha a ver com a distribuição de maconha, de produtos derivados da maconha. A Damares, super preocupada com as pessoas que utilizavam a maconha. Então, eu pensei assim, será que é tudo coincidência? Não é possível. É tipo família Bolsonaro. Você não vê que qualquer coisa merda, a família está lá, mas sempre é coincidência? Sempre eles estão no lugar errado, na hora errada. Estranhíssimo. O que eu vejo é quem usa a religião para se aproximar do espiritual, de Deus, do sobrenatural, não fica xingando ninguém na internet, não fica reparando na vida dos outros, não acusa ninguém, porque a pessoa que é espiritual, que tem uma espiritualidade, você conhece no olhar, no trato, no amor, no testemunho. Então, se você quer doutrinar alguém, doutrina através da sua experiência, do seu testemunho. Não adianta falar, é preciso fazer. Na verdade, o que eles buscam é dinheiro, né, Atias? Essa que é a questão. Entendeu? Dinheiro. Na verdade, é só um caminho. Eles buscam poder. Veja a família Bolsonaro, por exemplo. Né? Então, o que busca é dinheiro. E, claro, e domínio. Agora, você estava falando, começou a dizer a nossa entrevista, falando sobre a teoria do domínio. Essa teoria do domínio é exatamente o que é? Todo mundo fala teoria do domínio, teoria do domínio. O que exatamente é a teoria do domínio? É teologia do domínio. Teologia do domínio, exato. Teologia do domínio, né? Mas por trás da palavra reino de Deus na terra, se esconde, na realidade, um domínio de crenças, né? Foi o teólogo Rosa John Rushdown que foi um dos precursores dessa ideia, né? Ele acreditava que as leis de Deus deveriam reger as leis dos homens, né? E aí ele coloca como se a gente tem que conquistar todas as nuances, desde governo, educação, família, mídia, artes, entretenimento, economia, tudo tem que ter a religião.
Nessa teoria, que ele chama de espiritual, na realidade, é uma prática de poder. Olha, vamos colocar todas as nossas forças ali. Então, nós vamos colocar só pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente tem. Aliás, na Netflix tinha uma série chamada A Família. Nessa série explica basicamente isso, que era uma família de políticos que cria, que doutrina desde cedo jovens para entrar na política. Jovens doutrinados que vão entrar na política daqui a um tempo, que vão ser um senador, vão ser um deputado, vão ser candidato a presidente, desde jovens ensinados ali na doutrina da teologia do domínio. Olha, isso não é teoria da conspiração, longe de mim, que eu detesto isso. Mas a gente percebe que esse povo, eles não trabalham assim à toa. Essa situação, o Nicolas talvez seja um imbecil que está no meio disso, mas toda a estrutura ela vem das igrejas. Você vê, por exemplo, o pastor, presidente da Assembleia de Deus, chamou, um tempo que o Bolsonaro era candidato, o Bolsonaro para lá. O Bolsonaro foi, utilizaram um púlpito para orar, o Bolsonaro representando ali uma esperança divina, a Michele Bolsonaro com linguajar evangélico, exaltando o Bolsonaro, bandeirinhas atrás do púlpito, gritando mito dentro da igreja. Tudo aquilo é uma forma de envolver o crente com o poder. Porque o crente agora que sente que o presidente da República frequentou a minha igreja, como eu estava perto do poder, é aproximar ilusoriamente o crente, o que vai dar o voto, do poder. Então ele acredita que ele votando no Bolsonaro é como se ele participasse da vida. Porque o fanatismo ele exige grupo. Ele é uma situação de grupo, onde pessoas têm que se firmar por alguma coisa. É muito ruim uma pessoa só fanática. Ela tem que se juntar aos outros que pensem de igual modo. Então, essa busca pelo poder, ela está arraigada na política e hoje a busca pelo poder significa busca por dinheiro. Porque quanto maior a igreja, maior a oferta, maior o dízimo. Você não vê pastor pobrezinho. Você vê aí o Marco Feliciano rico, Malafaia riquíssimo. Vê aquele outro lá, o Duque, que fala com Deus, né? Que ele fala, Gabriel, meu Deus do céu. Tem cada palhaçada hoje. Aí o cara prega o evangelho, um gordinho que fala assim, olha, opa, que é Senhor? Aí tem o outro que diz assim, Deus me mandou dizer que ela patasse, ela malacatasse. Digo, gente, pelo amor de Deus. E cada crença que a gente está na cara que aquilo é patifaria, está na cara que aquilo é um 71, está na cara que aquilo é um charlatão, mas parece que as pessoas não entendem. E por que as pessoas acreditam, então, aqui? Por que as pessoas seguem? Por que elas seguem? Será que... Olha, aí eu vou entrar na questão da crítica, porque a religião oferece algo que hoje outros setores da sociedade não oferecem, que na verdade é aquele tipo de hoje as pessoas são muito castigadas, né? A autoestima, e pelo menos a religião tem uma coisa, ela diz, olha, sua vida pode estar difícil, mas pelo menos você é querido do Senhor, querida do Senhor, etc. Eles oferecem isso, né? Seria isso, agora fazendo até uma autocrítica. Por que as pessoas seguem? Essa é a questão, e como é que a gente vai escapar dessa armadilha que é, de fato, destrutiva, né? Eu acho que a religião é destrutiva. Olha, primeiro, como eu falei, as pessoas elas querem participar de um grupo, né? Elas querem pertencer a alguma coisa. E pertencendo a alguma coisa, mostrando que são iguais, mostrando que não está sozinha. E tantas vezes, você não vê, por exemplo, rico fanático. Você não vê. Você vê o rico se aproveitando do fanático. Né? Você não vê. Você não vê, por exemplo, o rico pegando um demônio numa igreja. Você não vê um milionário lá pegando capeta. Imagina o JBS lá pegando capeta. Tira o capeta do JBS. O André Esteves pegando o diabo. Não tem. Rico não pega diabo e rico não vira fanático. Rico utiliza-se das doutrinas. Rico usa o pobre. Rico usa o classe média. Porque ele sabe que usando os idiotas, né, que acreditam nele, ele vai ficar muito mais rico. E eles acreditando nisso,
meu irmão, vão votar em todos que ele quer. Você já viu o Malafaia pegando capeta? Você não vê. Ele não pega capeta. Porque eu sou homem de Deus. É por isso que eu não pego capeta. Não, mas não é porque... É porque ele sabe que se ele pegar capeta, ele perde a credibilidade. Entendeu? Porque ele precisa estar num patamar de que é inatingível. Você vê quando ele fala assim, se me prenderem, esperem. Aí ele dá a profecia dele. Alexandre de Moraes, a tua hora vai chegar. Aí ele começa a profetizar. Então ele faz as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. E Miro, então são algumas coisas que fazem as pessoas acreditarem. Primeiro, as pessoas são religiosas no Brasil. Elas têm uma tendência a acreditar no místico, no que é oculto, no que é sobrenatural. E elas vão buscar isso. Outra coisa, elas acreditam que Deus pertence à igreja. Esse é o grande erro. Ela acha que Deus tem um dono, uma propriedade. Você vê que ela não vai buscar Deus no seu quintal, ela não vai buscar Deus lá na rua, ela vai buscar Deus aonde? Na igreja, porque lá na igreja estão falando. Agora, se você busca Deus na igreja, quando você chega lá, você vê alguém gritando que nem o Malafaia, ou expelindo veneno que nem o Bolsonaro, você pensa assim, meu Deus, será que isso é de Deus? Mas está dentro da igreja, então só pode ser de Deus. Uhum. Não sei se você já viu um camarada que prega agora com arma, né? Com fuzil e tal, dentro da igreja, dizendo que... Estados Unidos, isso, né? Nos Estados Unidos, que é para matar os inimigos, que Deus que mandou matar. Então, eles confundem muito a situação. Eu lembro que a Michelle Bolsonaro colocou assim, nós estamos sendo perseguidos. Nossa. Mas a Bíblia fala, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, e mentindo disserem todo o mal contra vós. A Bíblia fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Ou seja, aquele que é perseguido por querer fazer o bem para as pessoas. Aquele Exato. que é perseguido por querer dar o pão para as pessoas. O que é perseguido por ser diferente, por ser honesto. E não perseguido por ter tentado dar um golpe de Estado. Não perseguido porque mandava, sacaneava, debochava das pessoas enlutadas da Covid. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Então, dizer que é perseguido como se fossem os justos perseguidos, não tem nada a ver. É usar o versículo bíblico fora do contexto para criar um pretexto. É isso. Tem para onde. E hoje, né, aqui, hoje, vamos ser sinceros, quando alguém fala que é evangélico, você tem que tomar cuidado, viu? Eu digo para você, não estou dizendo, mas não são todos, mas olha, eu cobri a eleição ali no bairro onde o Lula estava votando. E aí eu entrevistei 2 jovens, uma era missionária e o marido dela que era pastor. E ali estavam pessoas mais velhas também, entrevistei, que não tinham religião. Olha, eu digo para você, eu não tenho dúvida nenhuma da pessoa com quem eu gostaria de conviver. Jamais com aquela missionária, aquele pastor. Agora, com aquelas pessoas mais velhas que não tinham religião, mas tinham ali uma sensibilidade social muito grande, tinham uma vontade de fazer o bem, da solidariedade, que realmente me fez pensar muito. Eu falei, religião para quê? Parece ser hoje um instrumento de poder. Desculpe aqueles que são religiosos e não pensam assim, mas eu estou dizendo que, no geral, você, quando olha a igreja, quando você olha a religião, você percebe o que eles estão exatamente fazendo, o que estão produzindo. Se, na verdade, a religião produz e defende uma pessoa como Jair Bolsonaro, eu não quero nada com essa pessoa, eu não quero nada com essa organização, eu prefiro ir para outro lugar. Pois é, e aí que eu te pergunto, como escapar dessa armadilha de transformar realmente, ou de que a religião seja efetivamente um instrumento eu diria, de transformação para o bem. Ou, por outro, como diz o Ato dos Apóstolos, que dizia que no cristianismo primitivo, cada um dava o que tinha e viviam de acordo com a sua necessidade, e a ninguém faltava coisa alguma. E eles tinham, os cristãos primitivos, a simpatia de todos.
Como fazer, então, para ter uma simpatia de todos, mais uma vez, e evitar que a religião hoje seja um meio que produz guerra, produz ódio? Olha, eu não tenho prognósticos bons para isso, não, mas o Martin Luther King, ele dizia uma frase interessante, ele dizia assim, o nosso problema não é o ateísmo, é o cristianismo que não se parece com Cristo. E é este cristianismo que não se parece com Cristo que revolta as pessoas. A maioria das pessoas são revoltadas com igrejas, com doutrinas, com falsos exemplos, com pastores que roubam, que incitam a violência, que mentem, que incitam uns contra os outros. Então as pessoas, como é que vão ver uma religião com essa cara? Mas é por isso, é que eles estão fazendo a religião parecer aquilo. Mas Jesus não é isto. Se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que é completamente diferente. O que tem a ver Malafaia com Jesus? Nada. O que tem a ver Malafaia com o Bolsonaro com Jesus? Nada, absolutamente nada. Nem uma fala. Por quê? Porque não há amor. Não há amor, não há qualquer projeto de salvar a vida das pessoas. É um projeto de acusar, de penitenciar, de caça às bruxas, etc. Então, é completamente diferente. O cristianismo, você pode, se você acredita no cristianismo, procure as palavras de Cristo. Aliás, eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, onde ele ensinava o crente a ser crente. Um ateu ensinando o que significava as palavras de Jesus. Então, é complicado. Eu não vejo com bons olhos esse avanço da igreja, porque a igreja evangélica está crescendo em número assustador. Número assustador. E quando eu digo assustador, eu digo de dar susto mesmo. Antigamente, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 20 anos, 19 anos, que eu pregava evangelho, por aí, quando alguém se batizava, eu, poxa, glória, anjos mil, então lá, ficava feliz. Hoje, quando eu vejo que alguém se tornou evangélico, eu disse, meu Deus do céu. Porque não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Você, se você não é cristão, não acredita na Bíblia, mas existe uma coisa espiritual na gente que você pode crer ou não crer, isso não importa. Mas o verdadeiro cristão é o seguidor de Jesus Cristo. E não seguidor do Bolsonaro, do Malafaia, seja lá do que quer que seja. Então, se nós nos colocarmos na palavra, a gente vai ver que Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, manso e humilde de coração. Então, completamente diferente de todos esses personagens que a gente está vendo. Mansidão e humildade. Você tem visto isso por aí, nesses propagadores da fé? Mansidão e humildade. Fora isso, o tipo é o Malafaia, né? Que ele passa a ser o tipo ideal dessa perversão. Ô, Joaquim, eu queria continuar o bate-papo, mas você lembra nós estamos encerrando. O Aquias, então eu passo para você fazer a sua despedida e agradecendo muito você por estar aqui. E a gente tem que... Eu acho que religião é um tema que nós temos que discutir com pessoas que pensam, né, como Aquias, porque a religião passou a ser instrumento de dominação, de opressão, mas ela não pode ser... A espiritualidade não pode ser negada. Isso está dentro de nós, de muita gente. Por isso que é importante ter essa conversa sempre com a Aquias, mas passo para você, Aquias, para você fazer o encerramento, portanto. Muitos elogios a você aqui, viu, Aquias? Obrigado às pessoas que estão assistindo. E eu peço às pessoas que não conhecem o canal Critica Brasil aqui em Santarém, daqui a pouco eu vou estar na live lá com o jornalista Altamiro Borges, que o Joaquim conhece, gente finíssima, e vamos estar falando sobre as notícias do dia. Eu não em nenhum momento na minha vida, depois que eu tive aquele debate lá que eu te falei, quando eu tinha 19 anos, nunca mais atuei daquela maneira. Não é assim que você ganha alguém para Cristo. Se você acredita em Cristo. Se você não acredita em Cristo, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa sincera, alguém que pode ajudar os outros. E é isso, se aproximar. Porque muita gente fala bem assim, não, mas se eu for isso aqui, se eu acreditar nisso, estarei salvo. Não sei se estará salvo. Porque a Bíblia fala
que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. Então é Sim. fazer a vontade, não é acreditar somente, não é dizer que acredita, é fazer a vontade. Eu agradeço aí ao Joaquim mais uma vez e a todos do 247. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado aqui. Volte mais vezes aqui. Volte mais vezes, tá bom? Um grande abraço para você. Boa entrevista lá. Um grande abraço ao Miro, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Joaquim. Até Obrigado para mais. todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu, Valeu, obrigado. valeu. Bom, deixa só terminando de encerrar. Quando ele falou o aqui, eu já estava lembrando que vocês conhecem, devem conhecer, que é a questão da religião, aquela passagem que é parábola, né? Fala, mas é uma narração, não precisa nem acreditar nisso, mas que eu acho bastante profunda, que é aquele do samaritano. O samaritano ele era muito criticado pelos religiosos, porque diziam que ele não tinha religião direito, tinha uma origem lá também entre os judeus, mas ele não tinha religião. Mas tem aquela história da pessoa que está machucada, estava machucada, estava na beira da estrada, passa o pastor e falou, no teu tempo, vai lá e vai para a igreja. Passa o cantor, que ia cantar na igreja, vai lá também no teu tempo. Passa lá também o fanático, o fiel ali, fala, ixi, no teu tempo, vou para lá. E passa o cara que não ia na religião, não ia na igreja. E ele olha, pô, vi que o cara está machucado, cuida do cara, leva o cara para um tipo de uma pousada, né? Cuida dele, e aí termina essa narração dizendo, olha, quem você acha que está justificado? Quer dizer, quem é que está do lado de Deus, vamos chamar assim? E aí, quando diz o aqui, faz a vontade do meu Pai. Aquele que não tem religião. Então, eu acho... Olá, pessoal, só para dizer